O médico abriu o resultado do exame e disse: não tem mais nada. Eu precisei ver 2 vezes para entender o que estava acontecendo. E ele disse: não tem mais nada. Sumiu o tumor que estava aqui. Semanas antes, ele tinha mostrado o exame falando que o tumor tinha voltado. E agora ele dizia: desapareceu o tumor que estava aqui. E a gente já marcando a cirurgia. Presta atenção, papai e mamãe, porque eu vou te contar uma história que vai mudar a forma como você ora pelos seus filhos. Esse aqui não é um testemunho sobre a sorte que a minha família teve, mas é sobre a autoridade que Deus entregou na mão dos pais. Antes de contar o milagre, eu preciso apresentar a Bia. A Bia é minha enteada de 16 anos. Desde pequenininha ela tem diabetes tipo 1. Na época ela tinha 14 anos. Uma adolescente que jogava futebol, servia na igreja, tinha uma vida extremamente saudável. Eu, Caco, sou padrasto da Bia. Além dela, eu e a Cris, a minha esposa, a Cris tem a Maria, né, que é do primeiro casamento, que ela é viúva, que teve a Maria e a Bia. Eu tenho a Sophie, de 8 anos, que é de um primeiro casamento meu. E eu e a Cris temos a Elisa, de 5 anos. Eu e minha família estávamos há um pouco mais de um ano na igreja quando tudo isso começou. Você vai entender porque isso importa. Porque quando Deus faz um milagre em uma família que está iniciando na fé, ele quer levar uma mensagem para todo mundo. Foi numa consulta de rotina da endocrinologista da Bia. Tinha muito tempo que a Bia não ia lá. Ela foi fazer uma consulta normal, a gente achando, né, que ia ser mais uma consulta, que ia falar que estava tudo bem. A endocrinologista dela, doutora Andréia, decidiu apalpar o pescoço dela e viu que ali tinha um caroço. Ela achou estranho e pediu para fazer um exame. Fizemos o exame e mostrou que a Bia estava com um tumor do tamanho de uma laranja no peito. Já estava extravasando para o pescoço de tão grande que estava. Eu preciso que você preste atenção no tamanho disso. Uma laranja dentro de um peito de uma adolescente que na época tinha 14 anos. Naquele momento, a Cris e eu olhamos um para o outro e sentimos aquele peso que só um pai sabe o que é. Mas sabe o que nós vimos logo em seguida? O cuidado de Deus. Porque se a Bia não tivesse ido àquela consulta, a médica não tivesse apalpado o pescoço dela, não teria encontrado o tumor e talvez teria sido tarde demais quando fosse diagnosticado. Deus usou uma consulta de rotina para salvar a vida da minha filha. Esse foi o primeiro cuidado. E olha que não foi o último. A médica nos encaminhou para um especialista em Belo Horizonte. Nós moramos em Sete Lagoas, uma cidade a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Fomos lá fazer esse exame, né, uma biópsia, uma técnica que só esse médico e poucos no Brasil fazem, que não precisa fazer o corte para fazer a biópsia. Então, ele conseguiu tirar ali com uma agulha um pedacinho do tecido e avaliar. Logo veio o resultado. O médico disse que era um lipossarcoma mixoide de baixo grau, um tipo de tumor que dá comumente em adolescentes. As células começam a se reproduzir ali aleatoriamente, vai crescendo desordenadamente e não se sabe o porquê disso. Esse médico nos encaminhou para o Dr. Bonomi, um cirurgião torácico em Belo Horizonte. Esse foi o segundo cuidado de Deus, porque ele era um dos maiores especialistas do país também em cirurgia torácica para criança e adolescente. E o Dr. Bonomi foi direto conosco. Já virou e falou assim, ó, quimioterapia não funciona para esse tipo de tumor. A radioterapia é complexa porque ela pode trazer vários efeitos negativos, né, para o adolescente, principalmente em fase de desenvolvimento, pode atrapalhar o desenvolvimento da Bia, ela pode não crescer, poder de desenvolvimento das mamas ou outras coisas relacionadas. Essas não eram opções, que deveria partir para a cirurgia. E o tumor estava crescendo todo dia, já estava comprimindo pulmão, coração, artéria. A Bia, que estava jogando bola quando nós descobrimos, fazendo escolinha de futebol, de uma semana para outra ela já começou a ter um cansaço, uma falta de ar. O tempo era crucial para a vida dela. Papai e mamãe, eu vou ser honesto com vocês nesse momento. A Bia estava com um tumor gigantesco, colado no coração, comprimindo o pulmão, atrapalhando uma artéria, mas nós sentimos uma paz. Não era negação, não era ingenuidade, era aquela paz que o Paulo fala, aquela paz que excede todo o entendimento. Decidimos não contar para a Bia a gravidade do caso dela. Ela sabia que tinha um tumor, sabia que tinha que operar, mas ela não sabia dos riscos. Mas Deus continuou cuidando. Uma parente das meninas, né, que era tia do pai dela, tinha um apartamento em Belo Horizonte, ficou sabendo do caso, ofereceu o apartamento dela para que a Bia, a minha família, pudesse ficar lá até o término da recuperação. Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. Quando você estiver no meio da tempestade, procure os detalhes. Cuidados, pequenos cuidados que ele tem. Você vai encontrar ele em cada detalhezinho. Eles sempre vão estar lá. A cirurgia durou então 6 horas. Eu fiquei do lado de fora, eu e a Cris orando, intercedendo pela vida da Bia. Quando o Dr. Bonomi saiu, ele virou pra gente e falou assim, olha, já estava bem aderido aos tecidos, ao coração, à artéria. Se fosse outro cirurgião, provavelmente teria fechado e falado, ó, vamos tratar com quimioterapia.
mas ele decidiu fazer a cirurgia e conseguiu extrair tudo. A Bia foi para a UTI, ficou 9 dias, depois foi para o quarto, ficou ali mais algumas semanas, depois foi para casa. Um ano depois, dia 18 de setembro, estávamos comemorando o segundo aniversário da Bia, a data da cirurgia. Mas você acha que a história terminou ali? Não tinha terminado. Posterior à cirurgia, a Bia continuou fazendo acompanhamento, inicialmente todo mês, depois semestralmente. E numa dessas consultas de rotina, o médico pediu um raio-x, nós levamos e ele disse: o tumor voltou. Vamos precisar fazer outra cirurgia. Eu preciso ser honesto com vocês. E eu questionei a Deus. Como assim, Deus? A Bia serve na igreja, ela participa do Ministério de Dança, Ministério da Mídia, ela é voluntária dentro da igreja, minha família é fiel, a minha família está servindo na igreja. Por que que isso está acontecendo de novo com a gente? Mas sabe o que veio logo depois do questionamento? A certeza que Deus tem um propósito para tudo que passa na nossa vida. Mesmo quando não faz sentido para a gente, tem total sentido para ele. De novo, nós não contamos para a Bia o que estava acontecendo com ela. A Bia precisava fazer uma ressonância magnética para o médico poder traçar os planos da cirurgia. E nós precisávamos de Deus. Então eu, a Cris, a minha esposa, a minha enteada Maria, que é a irmã mais velha, Gelta, que é a avó das meninas, nós começamos um propósito de jejum e oração a favor da vida da Bia. O plano de saúde demorava a autorizar a ressonância magnética. Enquanto isso, nós ficamos orando, jejuando, seguimos esse plano todos os dias. Eu acordava 3 horas da madrugada, eu levantava, declarava, proclamava cura na vida da Bia. Todos os dias estávamos eu, a Maria, a Cristiane, a Gelta, orando pela vida da Bia, declarando em alta voz a cura dela por todos os cantos da casa. Eu orava, declamava cura, ficava de joelho. Isso não era desespero, não era negação, era fé que age. Era uma fé que você faz sabendo que vai ter resultado. O plano de saúde autorizou o exame, nós levamos a Bia para fazer. Continuamos nosso propósito de jejum e oração até o resultado sair. O resultado saiu e o médico disse: não tem mais nada. Para a honra e glória do Senhor. O tumor que estava lá desapareceu. Já estava marcando a cirurgia, com tudo pronto, só esperando esse exame. E não tem mais nada. Ficamos em silêncio, depois veio aquela euforia, depois veio uma gratidão, sabe? Aquela alegria que não cabe dentro do nosso peito. Aí nós marcamos com a igreja, fomos pro altar. E a gente não tinha contado para a Bia o que estava acontecendo. Ela ficou sabendo ali na hora, a gente testemunhando em frente à igreja e todo mundo assim se emocionando, a gente se abraçando. Foi assim um momento que não consigo nem explicar. A gente contando os cuidados de Deus em cima do altar para minha família, para minha casa. Foi algo assim sobrenatural. Esse laudo aqui é o que mostra que a Bia não tem mais nada. Mesmo Deus que curava no passado, é o Deus que cura no presente, é o Deus que vai continuar curando. Papai, mamãe, padrasto, madrasta, avô, avó, quem for responsável por cuidar de uma criança, saiba, você não é só responsável por cuidar da saúde física dele, da alimentação, da educação, você também é responsável espiritual por essa criança. Deus confiou uma criança na sua mão, ele confiou a fé, o lado espiritual, a sua oração, o que você puder fazer pela vida espiritual dessa criança. A Bíblia diz que as crianças são herança do Senhor, e herança é o nosso maior bem. Você tem que zelar por esse bem, inclusive espiritualmente. Quando eu levantava para declarar cura na vida da Bia às 3 horas da manhã, eu estava exercendo a minha autoridade espiritual de pai. Não de pai biológico, mas de pai espiritual. Aquele a quem Deus confiou o lado espiritual da minha família e da minha casa. Você tem essa mesma autoridade. Se você nunca orou assim para o seu filho, hoje é o dia de você começar. Não tenha medo de usar essa arma que Jesus nos confiou. A oração, o jejum, a declaração de fé são armas que podem mudar a vida do seu filho. Pode não resolver do dia para a noite. A nossa história demorou meses, né, até mais de ano aí, desde a consulta com o endocrinologista, encontrar os melhores especialistas, o cuidado com a casa que foi emprestada, até o resultado final, dizendo que não tem mais nada. Ele cuida, você ora e ele age. Se você está passando por alguma dificuldade com seu filho agora, algo que parece impossível, para os homens, pode ter certeza que Deus vê. E ele ainda faz milagres. Compartilhe esse vídeo com uma família que está precisando ouvir isso hoje. Pode ser que esse testemunho seja a fé que faltava na vida de alguém. Me conta aqui nos comentários se você já viveu algum milagre com seus filhos ou se você está precisando de algum milagre nesse momento. Eu vou ler todos os comentários e vou orar junto com você. Você quer aprender de forma prática como trabalhar a autoridade espiritual dentro da sua casa,
ou discipular os seus filhos de uma forma simples e bíblica, se inscreve agora nesse canal. Meu nome é Caco, meu objetivo é levar o reino dos céus para sua casa, para que a sua família possa viver na presença de Deus todos os dias. Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.